2024 foi lançado o primeiro episódio desse documentário, resultado de um projeto de extensão que, por meio da escuta e do protagonismo da própria comunidade, buscou retratar um pouco da história da Brasilândia a partir das vivências e memórias de seus moradores. Na primeira parte do documentário, abordou temas como comunidade e educação, pautas estudadas pelo Tenegres, territórios negros e as escolas, descobrindo o lado norte de São Paulo, Brasilândia em 2023 e 2024. E a partir da oralidade da comunidade, nasceu no episódio 1, construído por meio da realidade desse território, que é marcado pela ancestralidade, coletividade, afetividade, resistência e potencial de evolução. Diante do material produzido em 2024, em 2025, os episódios sequenciais do documentário seguem sendo produzidos pela equipe Tenegres Brasilândia, abordando outros temas formadores e resultantes do distrito da Brasilândia, explorando a importância dos territórios negros e periféricos na formação da cidade de São Paulo, seu impacto na cultura e no cotidiano da comunidade e o protagonismo dos moradores na própria história. As memórias de um território permanecem vivas por meio da oralidade transmitida de geração em geração, práticas comuns presentes em comunidades negras e indígenas. Elas formam um verdadeiro arquivo vivo da comunidade e uma forma de preservação de suas memórias e saberes. A oralidade é uma forma de cultivar os conhecimentos coletivos, tradicionais e ancestrais, permitindo que múltiplas histórias sejam contadas, tornando-se um instrumento essencial para manter a cultura viva e reforçar a ideia de pertencimento a um território. Em geral, a relação entre a paisagem natural com a água faz parte da memória coletiva de comunidades tradicionais e periféricas, e ao longo da história, os rios desempenharam papéis fundamentais na formação dos territórios, na vida das pessoas e nas memórias da comunidade. Na Brasilândia, os rios, que eram limpos, hoje canalizados e poluídos, fazem parte da história das primeiras famílias que chegaram à região e contribuíram para a criação e preservação de memórias. Meu pai era mais velho, minha mãe mais nova. Meu pai veio de São Carlos, aí ele foi São Paulo antes da década de 50, basicamente, e era até a Marginal do Tietê, né? Aqui a Zona Norte não tinha muita coisa. Mas, de qualquer forma, meus pais meu pai e a família dele foram morar na Casa Verde. Meus pais vieram muito cedo para São Paulo. Meus pais, falecidos hoje, eles eram de Minas. E minha mãe veio trabalhar como doméstica, cozinheira, meu pai torneiro mecânico. E no início eles moraram na Vila Bonilha, ali na freguesia do Ó. Logo em seguida, no começo da década de 70, eles vieram para Brasilândia. Meu pai pegou uma rescisão de trabalho, comprou um terreninho aqui numa rua que era uma viela, e hoje essa rua se tornou uma das ruas mais importantes aqui, que é a Rua da Feira de Sábado. A paisagem da Brasilândia, de um passado marcado por densa vegetação e rios, transformou-se radicalmente em uma área urbanizada. Essa mudança reflete o planejamento urbano racista e classista de São Paulo e a formação dos territórios negros, que, embora sejam territórios que evocam ancestralidade, coletividade e pertencimento, historicamente foram marginalizados e muitas vezes desprovidos de infraestrutura adequada. A expansão da cidade, que foi impulsionada por políticas eugenistas e o ideário de branqueamento, frequentemente visava afastar a população negra para as periferias, um processo justificado sob o pretexto de modernização. Antigamente, a paisagem local da Brasilândia era muito mais verde, com rios e lagoas, que hoje foram canalizados e deram lugar a construções. Essa drástica metamorfose do espaço habitado, conforme a concepção de Milton Santos, mostra como a história atribui funções diferentes ao mesmo lugar. Cecília Angeli descreve como as terras agrícolas na Brasilândia foram transformadas em áreas residenciais desde a década de 1930 e como o loteamento Vila Itaberaba atraiu trabalhadores pela oferta de moradia. O crescimento da Brasilândia continuou expressivamente, com a área abrigando um grande número de domicílios e habitantes na região. A Brasilândia é um exemplo da formação de novos territórios negros na periferia, após o processo de limpeza da cidade, que incluía a demolição de cortiços e a remoção de quituteiras e pais de santo, que visava apagar a presença e a cultura negra do centro urbano e de outras áreas visíveis. Ronick destaca que, historicamente, a identidade negra esteve ligada à marginalidade. No entanto, esses espaços são também de luta, resistência e protagonismo. A paisagem que hoje vemos não é apenas concreto e asfalto, é um registro de histórias que nos contam sobre a complexidade da urbanização e a força das memórias e identidades negras e periféricas presentes na Brasilândia, assim como em toda a cidade.
poder veio da Bahia, de lá para cá, muito cedo. Ela veio de 39, 40 para cá. Brasilândia não existia. É assim, não era habitável. Sim. Era mato, rios. Rio das Pedras e o Rio das Ostras. Eram 2 rios que tinha aqui. Tanto que quando chovia, todo mundo ia barraco, ia comida, ia gente, todo mundo embora na enchente aqui. A paisagem, antigamente você tinha muito mais verde, né? A gente tinha um espaço aqui que era o terreno do Silvio Santos, que hoje tem uma nova comunidade, que é aqui na Capadócia. E era um lugar que a gente ia dar volta e tomar banho de riozinho, né? Antigamente. Então, a paisagem mudou muito. Ali esse morro também não existe mais, são todas casas e sobrados. Aqui esse rio, te passava um riozinho aqui embaixo, esse rio chama Rio dos Meninos, esse rio. Agora nem tem mais também, já foi canalizado. E ali onde é o Chiquinha Rodrigues hoje, e o posto Maria Cecília, Acho que é. né? Maria Cecília, próximo da padaria Pretinha. Ali tinham 2 lagoas, que era duas lagoas, 2 rios que hoje estão canalizados. O Maria Cecília foi construído em cima da lagoa, né? Na outra lagoa hoje só tem residência, mas a minha diversão e dos meus irmãos, que nós éramos 8, era ir pescar naquela lagoa. A gente sentava ali, tinha pedras, né? Ali, muitas pedras, que ainda existe uma pedra, ela desse tamanho. Entra por aqui para a rua, que é aberta aqui. Tem aqui o campinho aqui, os meninos brincam, as crianças, e vai por aqui. Foi a única que sobrou, que não teve como tirar aquela pedra daí. A pedra enraizou, tá lá, não sai. Outro dia eu fiz um trabalho com o pessoal do Sarau da Brasa, onde apontava alguns lugares para eles na Brasilândia e fui levá-los num lugar onde era uma mina antigamente de água, que tem toda uma história. E tinham 2 rapazinhos, assim, 2 adolescentes num portão, assim, de uma casa. Aí eu falei para ele, viu, é ali, né, que era o negócio da mina. Ele fez assim, mina? O que é? Não sei disso daí, né? Aí eu comecei a contar para ele a história. Quando terminou, ele falou, nossa, já pensou que legal? E parece que a minha avó uma vez falou alguma coisa. Eu falei, menino, olha, ali era a mina d'água que as mulheres negras pegavam água na madrugada para poder deixar na casa para os filhos, para elas poderem ir para o trabalho, para fazer comida. Fiz até uma música a respeito disso. Falei para ele, lavava a roupa ali de madrugada. Aquela casa verde, aquela casa que tá vendo, era pintada de verde, morava um peixeiro, que era o Casa Verde. Todo mundo, ó, Casa Verde vem vindo, que era o peixeiro. Então, você tem que saber que ali era pedreira, lá não sei não. Olha que legal. Falei, então isso é importante, porque a partir daí, esse jovem, ele passa a ter orgulho do lugar dele, onde ele vive. E manter a cultura viva. Manter a cultura viva. A Brasilândia tornou-se um ponto de chegada para muitas famílias vindas de outras regiões do Brasil, como a Bahia e Minas Gerais, e de moradores de outros bairros da cidade, como Pompeia, Lapa e Casa Verde. Essas migrações trouxeram consigo tradições, saberes, religiosidades e modos de viver que ajudaram a moldar a identidade cultural da região. Famílias em busca de melhores condições de vida começaram a se instalar no distrito, construindo suas próprias casas, novas histórias e memórias, criando assim o sentimento de pertencimento com o território. Com resiliência, afetividade e na coletividade, fixaram-se na região e moldaram o território a partir das sociabilidades negras e periféricas. Brasilândia foi um loteamento, né, que ele começou em 1946, né? Então, nessa época, minha mãe morava nas Perdizes, né, como o pessoalzinho estava comentando, né, que a maioria moravam em cortiços, né, que é aquela casa cheia de pessoas, morando em São Paulo. E daí meu pai soube desse loteamento, que era aqui na Brasilândia. E então meu pai comprou o terreno aqui, e a minha mãe veio grávida do meu irmão. Eu sempre vinha para cá também por causa dos meus primos e as coisas que aconteciam aqui, de futebol, o próprio jeito das pessoas desse lado aqui era diferente. Era um bairro, como até hoje eu acredito que seja, de maioria negra. Então eu gostava muito de vir para cá e normalmente eu estava vivendo aqui também. Bom, aqui onde a gente está sentado agora era o estacionamento do meu carro.
né? Era a garagem do meu carro. E aqui a gente reunia o pessoal do time de futebol, foi o Esporte Clube Tornado, nós criamos em outubro de 2008. E todo domingo tinha um café da manhã, reunião aqui antes de ir pro jogo, depois a gente voltava, fazia um churrasquinho. Só que o time já não era mais um time de futebol, ele já estava atuando como uma associação de moradores. Migraram para São Paulo, para a capital, né? Com o intuito de crescer na vida. Então, nesse particular, minha mãe, ainda solteira, veio para o bairro de Pinheiros, e meu pai para a região aqui do Sumaré. Aí estabeleceram aí propriedades próprias, mas veio a evolução, só que e foram expurgados assim em termos de desapropriação. Inicialmente meu pai morando ali na região do Sumaré, com 5 irmãos, a casa desapropriada tiveram que vir para São Paulo, para Brasilândia. Aí todos aqui assinaram para a desapropriação e eu não assinei. Eles vieram aqui, falaram, eu te dou X para a senhora procurar um espaço. Eu disse, não, muito obrigado. Se tiver que desapropriar e o trator passar por cima, vai passar por cima de mim, eu não saio daqui. E fiquei. Essa aqui foi em 1950, acho que são 55 por aí. Tá? Porque eu não tem quase casa nenhuma, ó, tá vendo a rua? Só tem os terrenos vazios. Aqui deveria ter, que aqui embaixo tinha uma olaria, ó, essa olaria aqui, e o resto tinham poucas pessoas, né? Devia ter umas 5 ou 6 famílias nessa rua, né? Que hoje não tem mais espaço para a casa. Aqui tem a delegacia hoje, né? Ali tem sobrados, então essa rua aqui esquece. Então, quando meu pai, passava da igreja da Itaberaba para vir para a região onde ele comprou o terreno e construiu a residência, ele tinha a necessidade de pegar, né, os documentos que existiam em uma caixa de madeira, e ali ele perdia muito tempo por conta de procurar o nome dele entre as várias correspondências existentes. Até que um dia ele foi orientado, por conta dos documentos que ele tinha do imóvel que ele já tinha comprado. Aí o que ele fez? Aí ele foi no correio e registrou o imóvel lá. Para isso, havia necessidade do quê? Ter um endereço, dar um endereço, dar um número, um nome e o número do imóvel. Então, o que aconteceu? Nesse momento, aí falou, qual será o nome que será batizado, dado para essa rua? Então, ele foi e colocou o nome dessa rua, que hoje, ainda, desde 1956 para 57, essa rua se chama Rua Macedônia. Rua Macedônia. E hoje sobrevive com o mesmo nome e é uma das ruas principais aqui do bairro. Meu pai veio e comprou o terreno, e a minha avó, que era a mãe da minha mãe, daí me mostrou sempre que eu falo isso. Daí minha avó veio junto. Minha avó falou assim, não, eu vou para ver onde minha filha vai morar. Daí vieram todos, né? Meu pai, minha mãe e minha avó. Daí meu pai levantou, naquele dia, ele levantou o barraco e ali eles entraram. Meu pai sempre fala que foi o dia mais feliz da vida dele. Porque ali ele estava começando a ter alguma coisa a ter. Não foi só a paisagem que mudou. Ruas que eram de terra viraram ruas e becos movimentados. Os campos abertos foram cercados ou ocupados. Os rios foram canalizados ou soterrados. O território se transformou e com ele também os modos de viver, circular e ocupar os espaços. Essas mudanças revelam a ausência histórica do poder público, que nunca esteve presente de forma efetiva. Faltam áreas de lazer, iluminação e zeladoria. As poucas estruturas que existem são muitas vezes resultado da luta da própria comunidade que ainda resiste.
existe. Embora os campos de futebol e praças sejam importantes lugares de convivência e sociabilidade, os problemas são constantes. Falta de equipamento e de conservação. A ausência de cuidado relaciona-se com a infraestrutura inadequada ou inexistente e é reflexo de uma política que negligencia e marginaliza o território. Ainda assim, o desejo de ocupar, de criar e de transformar ainda persiste. Cada criança que brinca, cada morador que cuida, cada grupo que organiza um jogo ou cria uma arte no muro, contribui para manter vivo o sentido de comunidade, mesmo quando tudo ao redor parece querer apagá-lo. Falta área verde na Brasilândia, falta um parque, falta campos de futebol, mas também falta moradia, falta casa, tem muita gente morando em barracos, em condições impróprias. Então a gente tem que aprender a dosar as duas coisas para também atender uma necessidade que é a moradia, né? A relação das crianças com o espaço urbano passou por muitas transformações nas últimas décadas. Se no passado, para muitos, a infância se dava em contato direto com a paisagem natural, que inclui matas, várzeas, rios e córregos limpos, densa arborização e vegetação, campinhos de terra e ruas pouco movimentadas, hoje esse cenário cede lugar a um ambiente cada vez mais impermeabilizado, concretado, construído e fragmentado. O avanço da urbanização, a verticalização das moradias e a crescente percepção da falta de segurança pública contribuíram para limitar significativamente a vivência infantil nesses territórios. O brincar ao ar livre, antes espontâneo e coletivo, foi progressivamente substituído por espaços fechados, institucionalizados e muitas vezes mediados por adultos, modificando a forma da apropriação do território por parte da nova geração. Mas apesar das perdas, as crianças se adaptam e reinventam o uso dos espaços disponíveis, ressignificando-os por meio do lúdico, da imaginação e do jogo. Essa transformação do espaço urbano altera a maneira como as crianças interagem na cidade e também influencia diretamente seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional. A limitação dos territórios de brincar reduz as oportunidades de experimentação, tomada de decisão e interação com diferentes pessoas e ambientes, essenciais para a construção de autonomia e senso de pertencimento. Além disso, a criatividade infantil surge como ferramenta de resistência. As crianças transformam becos, esquinas e espaços residuais em campos de descoberta e aventura, revelando capacidade de reinvenção do espaço urbano, que escapa ao planejamento tradicional. Essa tensão entre a liberdade espontânea e o controle urbano mostra a importância de repensar a cidade, também sobre a perspectiva das crianças. Cara, eu adoro a Brasilândia, viu? Eu gosto muito da Brasilândia. Nasci aqui em 1973, cresci nessas ruas, becos e vielas. Sempre fui envolvido com futebol de rua, futebol de várzea, ajudava meus pais no comércio, então conheci muita gente. A minha família acabou se tornando uma família bem tradicional aqui no bairro, bem conhecida. A gente brinca de futebol. Aonde? Na quadra que tem perto. Ah, e qual o nome da quadra? Buraco do Saco. Na praça, sempre na praça. Tem a padaria e a praça. Aí na frente da minha casa só tem não tem pista, você sabe quando é tampado? Que você não passa carro? Então, sabe? Então, porque lá embaixo é a praça. Aqui pra cima, se o carro entrar, ele não consegue voltar. Pega bandeira, queimada às vezes com a bola do crime, ou outros tipos de coisa. Pra brincar, eu brinco mais na viela ou na casa da minha amiga, a Júlia. Aonde que é a viela? A viela da alegria, na frente do jornalista. Eu brincava de garrafão na rua. Garrafão? Sim. Como é que é? Era garrafa pet, a gente pegava e descia a ladeira. Muito. A gente brincava de pega-pega, esses pontos. Mas fora isso, não. Na rua? Sim, na rua. Tem muitas praças, mas destruíram essas pracinhas e trouxe um lugar tão ruim. Tipo, tinha parquinho lá numa praça ali na Brasil, no Paulistano. Era na frente de um negócio, na frente de um negócio de sorvete. Lá tinha vários brinquedos, que foi onde foi o encontro de um ônibus para ir para um sítio. Poderia melhorar as praças, poderia pôr brinquedos para as crianças e ter coisas melhores, que as pessoas poderiam se divertir. Bom, e dessa quadra era um parquinho, só que muita gente quebraram esse parquinho e a vereadora não conseguiu consertar. Agora só sobrou um brinquedinho lá que fica. Eu brinco muito na rua e também gosto muito de jogar bola na quadra.
Apesar do planejamento urbano racista e das drásticas mudanças nos territórios periféricos, a infância reside e resiste nos espaços urbanos. Muitas crianças seguem brincando na rua, ocupando calçadas, becos e quadras com criatividade. Essas manifestações espontâneas revelam o desejo de brincar, mesmo quando a cidade não oferece a infraestrutura adequada. Na várzea, o futebol assume outro papel. Mais do que esporte e lazer, ele se torna uma ferramenta social, pertencimento e coletividade negra e periférica. Com certeza. O futebol agrega tudo, tudo. Eu falo futebol, não só o futebol, o esporte em geral. Porque o esporte em geral carrega a bondade, a disciplina. Se você está disciplinado, você agrega tudo. O esporte em geral. Falamos do futebol porque é coisa de pobre. Mas não tem para onde ir. O judô não dá para fazer, que é pago. Tênis é pago, isso. Agora, o futebol é coisa de pobre, né? Então, é por isso que todo mundo vai para o lado do futebol. A Mavib, agora em 2024, ela está passando por mais uma transformação, né? O time de futebol virou associação de moradores, a associação de moradores está se tornando um instituto. Hoje nós estamos em processo de reformulação da nossa documentação e está se transformando no Instituto de Transformação Cidadã. A Brasilândia enfrenta desafios de mobilidade urbana, longos deslocamentos até a região central, altos custos com transporte e barreiras que dificultam o acesso a empregos formais. Com a chegada da linha 6 laranja do metrô, esse cenário pode ser transformado. Prevista para ser inaugurada até 2027, a linha contará com cerca de 15 estações e ligará a Brasilândia à estação São Joaquim em apenas 23 minutos, um avanço significativo em relação às viagens atuais, que podem ultrapassar 1h30. Com capacidade para transportar mais de 630 mil passageiros por dia, o metrô pode trazer benefícios diretos: redução do tempo de deslocamento, maior integração onde há maior concentração do mercado de trabalho, diminuição do custo-oportunidade associado a jornadas extensas e melhor acesso a serviços, equipamentos urbanos de lazer e culturais. Embora não seja possível mensurar com exatidão o impacto e possíveis efeitos negativos, como a gentrificação, o metrô representa um avanço significativo e positivo para a mobilidade e o desenvolvimento da Brasilândia. Além do aumento e melhoria na oferta de transporte público, o metrô tende a impulsionar a valorização imobiliária, atrair novos investimentos e estimular atividades culturais, movimentando a economia local e tornando a região mais atrativa. Vinha de lá para com dificuldades até a igreja de Santa Cruz de Itaberaba. De lá para cá, ele vinha com uma produção que muitos não sabem nem o que é hoje, né? Que é pau de arara. Então ele vinha de pau de arara, de lá da Santa Cruz até aqui, essa região onde ele construiu. Aí eu lembro da minha mãe falando de mais ou menos dessa época que na Brasilândia não tinha ônibus. Eles tinham que ir até Itaberaba, na igreja Santa Cruz, para pegar ônibus, para ir para o centro da cidade ou para Pompeia. Né? Aliás, o pessoal da Brasilândia sofre muito, porque para sair da Brasilândia até a Barra Funda demora muito mais tempo do que eu saindo da minha casa no Penteado e indo até Santana. Entendeu? E é tudo Brasilândia. E é tudo Brasilândia. E né? o metrô, ele é uma luta de décadas aqui da nossa comunidade, é uma luta que existe, é uma briga muito antiga. E ele não tem como a gente negar que o metrô vem para fazer o bairro crescer, né? E realmente nós temos hoje o Hospital da Brasilândia, que é uma luta antiga também, e o metrô ele vem tarde, né? Ele vem tarde, antes tarde do que nunca, mas vem tarde. A gente não pode esquecer que nós estamos muito próximo do centro da cidade. E eu temo isso, eu temo que o metrô expulse os corpos que habitam aqui há décadas. E por que eu estou dizendo isso? Vai chegar o metrô, as coisas vão ficar mais caras, o IPTU, se já tem, vai ficar mais caro, se não tem, vai chegar. A questão da acessibilidade que o metrô traz, ela é importante, mas eu fico pensando que muitas das vezes é uma acessibilidade que vai nos atender de imediato, mas depois essa proximidade do metrô, talvez os nossos corpos irão sumir. Vai ser melhor, porque em vez de a gente ir longe, pegar muito ônibus para ir para o metrô,
é muito ruim. Então, já ter um metrô perto já é uma ótima coisa, porque não tinha metrô tão perto assim. Você tinha que pegar muito ônibus para ir. Vai ser ótimo, porque a locomoção vai ser muito rápida. Você gasta daqui para o centro da cidade 1h30. É muito tempo. Isso quando o trânsito tá bom, 1h30. Aí, com o metrô, em 20 minutos nós vai estar lá, vai ser ótimo. Brasilândia para mim é tudo. Tudo, porque eu nunca saí daqui. A minha vida foi toda aqui, então para mim é tudo. Engraçado, eu tenho um amigo que ele falou assim pra mim uma vez, né? Eu sou jornalista, e esse meu amigo falou assim uma vez pra mim: Ai, quando você for uma jornalista importante, você vai pra Vila Madalena? Eu falei, não, o máximo que eu vou é pra Casa Verde, que é o lugar que eu gosto. Mas eu vou ficar aqui mesmo, que é onde é a minha casa, né? Então, assim, eu nunca quis sair daqui. A Brasilândia, pra mim, eu tenho raízes com a Brasilândia. Eu já tive a oportunidade de sair. Hoje eu sou casado, sou casado há 26 anos, tenho uma filha de 21 anos que estuda psicologia, tenho uma netinha que está completando hoje 10 meses, a Lua, e eu faço planos de sair da Brasilândia tão cedo. Eu gosto, eu não sairia daqui por nada. Aqui é a minha vida, minha infância, e eu não saio daqui, porque aqui foi onde eu tô crescendo, onde eu tô aprendendo a viver. E onde tem quase toda a minha família. A Brasilândia é o lugar mais agregador que existe, por mais que há muitas dificuldades, mas a gente sai daqui e acaba voltando para cá, não tem jeito, a gente é um espaço agregador, é isso que eu posso dizer da Brasilândia, viu? Eu amo a Brasilândia.